Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro. A igreja celebra a comemoração dos fiéis defuntos. E um dos textos propostos para a liturgia de hoje é de João capítulo 14, versículos 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja celebra em momentos próximos os fiéis defuntos que se purificam no purgatório e os que faleceram em estado pleno de graça e por isso gozam o destino dos santos, na solenidade do próximo domingo. A morte é uma experiência antropológica bastante democrática. Ela nos atinge a todos, sem exceção, exatamente porque todos fomos marcados pela experiência da queda. No início da Bíblia, não existe morte. No final da Bíblia, no livro do Apocalipse, também não existe morte. São Paulo diz que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a caducidade física e moral que conduz à morte. É por isso que essa experiência limite à morte deve ser compreendida à luz do mistério pascal. A morte redentora de Cristo na cruz dá um sentido novo à nossa morte. Pela cruz nos veio a luz, a ressurreição. A origem dessa comemoração, muito provavelmente, está vinculada à tradição dos beneditinos. E São Paulo nos adverte, na primeira carta aos Tessalonicenses: Irmãos, não ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Hoje é um dia de memórias, é um dia de reflexão, é um dia de prece e até é um dia de ação de graças. Não é dia de tristeza, de lamúria, de lamentação. A oração em sufrágio pelos defuntos, isto é, aqueles que padecem no purgatório,
essa oração é escutada por Deus e se reverte em benefício pelos irmãos e irmãs. O purgatório não é um lugar de lamúria, mas um lugar de esperança, um lugar de purificação. Exatamente para poder plenamente refazer-se, crescer, caminhar na direção de Deus. Aquelas pessoas que não morreram em estado pleno de graça, elas têm a necessidade de passar por um rito diante do imenso amor de Deus. Realmente permaneceremos envergonhados por não termos tido a possibilidade de amar suficientemente. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte sobre o purgatório: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna. Essa privação se chama pena eterna, por causa do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas. E por isso, ele precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que nós chamamos purgatório. Essa purificação liberta o ser humano daquilo que nós chamamos de pena temporal do pecado. Estas duas penas, a eterna e a temporal, não devem ser consideradas como uma espécie de vingança de Deus, uma vingança do exterior, mas algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Este é o número 1472 do Catecismo da Igreja Católica. Num dos textos do Evangelho propostos para a liturgia de hoje, lemos assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Cristo nos prepara um lugar, pois Ele quer que estejamos junto dele, já que pelo batismo somos um só corpo com Ele, membros da sua igreja, que é corpo místico de Cristo. Vivemos, portanto, uma solidariedade espiritual entre os santos. Podemos, portanto, e devemos até rezar em sufrágio pelos nossos defuntos. A maior de todas as orações é a Santa Missa, celebrada em sufrágio pelos defuntos. Pode-se também receber indulgência e aplicá-la em favor dos irmãos e irmãs que já faleceram. Assim, diz o Diretório Litúrgico da CNBB: neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente, lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e o Credo, a confissão sacramental, a comunhão eucarística e a oração na intenção do Santo Padre, o Papa.
Um dos problemas graves que impedem a pessoa de dar o passo para a comunhão plena e definitiva com Deus, de dar o passo na sua vida espiritual, é exatamente a falta de perdão. Muitas pessoas têm dificuldade com o perdão. Há perdão que precisa ser liberado, mesmo para alguém que já faleceu. A cultura pós-moderna deseja esconder plenamente os sinais de morte. Os cemitérios são parques. Os defuntos são maquiados. Nem sempre se vive o luto adequadamente. Outros não conseguem sair do luto nunca e o atualizam cotidianamente. Há ainda muita dificuldade de se colocar o mistério da dor, do sofrimento e da morte à luz da morte e da ressurreição de Cristo. Essa é a única alternativa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Um abraço, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.